Falar de eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estarão presentes na convenção do MDB, que vai oficializar a chapa do atual prefeito Ricardo Nunes e também do coronel da reserva da Polícia Militar, Ricardo Melo Araújo. Esse evento está marcado para o próximo sábado, dia 3 de agosto. Você, Luiz Felipe Dávila, a gente tem trazido as informações importantes sobre esses bastidores das eleições nas principais capitais. Agora, Bolsonaro e Tarcísio juntos na oficialização da candidatura à reeleição de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes chega forte para essa disputa. Ele que tem liderado parte dos levantamentos que estão sendo feitos, ele conseguiu formar uma aliança e tanto. Tem muitos partidos em torno dele e figuras importantes que acabam apoiando a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, inclusive Tarcísio de Freitas, governador, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dávila. É isso aí, e como nós anunciamos aqui nos Pingos nos Is, também União Brasil era o último grande partido que também vai endossar a candidatura de Ricardo Nunes. Ele é sim o franco favorito, cresceu bastante nas últimas pesquisas e no segundo turno já abriu mais de 10 pontos na frente de Boulos, ou seja, é uma situação bem confortável e provavelmente vai ter em torno de 60% do tempo de televisão e rádio, então ele ainda vai ter muito tempo para expor todas as realizações que ele fez na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, é um candidato que sai muito na frente e isso, de certa forma, acalma os paulistanos que hoje existe um candidato competitivo para vencer Boulos, porque o grande temor da maioria dos paulistanos e principalmente os paulistanos que trabalham, produzem, empreendem, é não ter Boulos como prefeito de São Paulo. Pois é, acho que são vários aspectos que a gente precisa considerar. Agora, o Dávila mencionou União Brasil, o Dávila trouxe essa informação em primeira mão. Nenhum veículo tinha dado esse destaque no jornalismo. O Dávila falou em primeira mão, muitos até duvidaram, porque Milton Leite não confirmou a informação na convenção que aconteceu no fim de semana passado. Daí todo mundo pensou, será que vai haver uma mudança? Mas não, agora sim bateram o martelo, confirmaram a informação dada pelo Dávila há uma semana. Eu acho que há uma semana... Sexta-feira passada. Isso, sexta-feira. Falando em alianças, o atual prefeito, o Ricardo Nunes, conseguiu de fato esse apoio do União Brasil, vai apoiar a candidatura à reeleição. Inclusive hoje, durante uma agenda na gestão municipal, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre esse reforço na campanha. Inclusive a produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. São 12 partidos numa coligação. Não existe nenhuma grande cidade do Brasil que tenha conseguido unir tantas frentes. Partidos de esquerda, partidos de centro, partidos de direita, uma grande frente ampla, uma verdadeira frente ampla para disputar as eleições. Então, acho que é importante o exemplo que São Paulo dá de como é que se faz a democracia. Tem chapas que são de extrema esquerda, tem chapas que são, né? E a nossa não, a nossa ela traz aquilo que é o reflexo da cidade, aquilo que é o reflexo da nossa sociedade. Aí, Ricardo Nunes destacando o amplo apoio que recebeu de partidos e lideranças. Você, Cristiano Beraldo, trazemos sempre destaques em relação aos bastidores das eleições, das campanhas. Agora, Jair Bolsonaro e Tarcísio estarão presentes na convenção e também agora a confirmação União Brasil apoiando a reeleição de Ricardo Nunes. Pois é, foi uma construção difícil, né? A União Brasil não abria a mão da Secretaria de Defesa dos Animais. E aí a gente fica muito sensibilizado. E o Dávila, que conhece muito, né, essas engrenagens da política, ele sabe do apreço que Milton Leite, as lideranças do União Brasil têm pelos animais, os pobrezinhos dos animais. Então eu fiquei muito sensibilizado, sabe, por essa vontade de a todo custo defender os animais, inclusive negando realizar prévias internas no partido, aonde Kim Kataguiri, o deputado mais votado em 2022 do União Brasil, que pleiteava a oportunidade de disputar prévias para, então, conquistar a indicação do partido à candidatura de prefeito de São Paulo, foi simplesmente rechaçado, né? Então, assim, trataram dessa forma o principal deputado
do partido em nome da defesa dos animaizinhos. Candidato, é ou não é para ficar sensibilizado? Olha, quanto amor nessa eleição. Eu estou aqui quase emocionado, acho que eu vou chorar. Pois é, tem muito parlamentar que se elege levantando essa bandeira. Não importa se o cara é delegado ou não. Na verdade, o objetivo dele é defender animais. Você, delegado Palumbo, o que a gente precisa considerar em relação à candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, do MDB, mas que terá no sábado, nessa convenção, do lado dele, Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, mas também o reforço do pessoal do União Brasil. Olha, e tem muito protetor de animal aí que se elege na causa animal e que não protege absolutamente nada, nem gosta de animal, mas acaba enganando o seu público porque tem milhares de seguidores. Isso acontece. Eu falo isso porque eu sou casado com uma protetora de verdade, né, que se dedica a essa causa, né? E as protetoras, de forma geral, elas ficam revoltadas, mas infelizmente eles saem da bolha e atingem as pessoas que não conhecem absolutamente nada da causa animal, só têm um amor pelos animais. Agora, é inegável que o apoio do governador Tarcísio, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, é um apoio importantíssimo, porque traz toda a militância de direita, de extrema-direita, que vai apoiar, sim, o Ricardo Nunes por causa de Jair Messias Bolsonaro. Então, é uma força gigantesca. Quanto à União Brasil, o Beraldo ele está certo, para bom entendedor, pingo é letra. Eles estavam ali negociando o que é melhor para eles, para os donos de partido. Eles não estão nem aí para Kim Kataguiri, para delegado Palumbo. Eles estão preocupados, opa, quantos cargos eu vou ter aqui em São Paulo? 200? 300? Quantas secretarias eu vou ter aqui em São Paulo? 1, 2, 3? Quantas subprefeituras eu vou ter aqui em São Paulo? Umas 2, 3? A preocupação dos caciques dos partidos é só essa. É só essa. Então, o Ricardo Nunes já larga com uma larga vantagem aí sobre os seus oponentes, né? Mas nós não podemos subestimar Pablo Marçal, que está crescendo também nas pesquisas. Então, não me surpreendia nada vê-lo no segundo turno. E aí nós vamos ter debate, se bem que, no caso do partido Pablo Marçal, as emissoras não são nem obrigadas a chamá-lo. Deveria chamar. Mas, num debate, o Boulos, ele é extremamente inteligente. Embora eu seja contrário a todas as ideias dele, sou um ferrenho opositor a Guilherme Boulos, mas ele é inteligente num debate, ele tem um raciocínio rápido, e aí pode complicar um pouco a vida do Ricardo Nunes. Vai lá, Beraldo. Caniato, não, posso fazer só uma provocação por aqui favor. até para o Dávila? Ô Dávila, será que esse pleito apaixonado pela Secretaria de Defesa dos Animais tem a ver com o fato de que agora se pode usar dinheiro da saúde para os animais, com castração e tantas outras coisas? Vai lá, Dávila. Olha, eu acho que o delegado Palumbo está no caminho certo ali. Quando tem aquele mapa, quando você abre o mapa dos cargos importantes, aí que você começa a mapear as infantarias, onde você vai alocar os seus aliados, né? Mas o importante, eu entendo aqui em São Paulo, é que nós precisamos mesmo vencer Guilherme Boulos. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma missão importantíssima. O terceiro maior orçamento do Brasil não pode cair na mão da esquerda do jeito que é, porque é um desastre. Você não acha que o caminho para ele é muito difícil, uma vez que a gente consegue observar vários candidatos que vão do centro, bem à direita, e que em um eventual segundo turno, Boulos e mais alguém, certamente todo eleitorado que se identifica com o centro, ou centro-direita ou direita, votariam no oponente do Boulos, não? Isso mostra hoje, mas essa é a fotografia de hoje, né? Sim. Vamos ver o dia do filme da eleição, que é o que conta. Então, Boulos hoje tem o maior índice de rejeição, o que dificulta ele crescer, tá certo? Toda vez que tem um grande índice de rejeição, é muito difícil crescer. O segundo maior índice de rejeição hoje é do Pablo Marçal e o quarto só, que é de Ricardo Nunes. Então, isso ainda mostra que o prefeito, com uma aliança grande dessa, tem chance ainda de crescer mais um pouco aí, porque o índice de rejeição dele, por enquanto, não é tão elevado quanto o de Boulos. Então, isso mostra que, sim, se olhar os números friamente, ele tem um espaço para crescer, Boulos tem um espaço menor para crescer, e isso, sim, significa que tem grande chance de termos um prefeito eleito em São Paulo,
que não seja Guilherme Boulos. Mas tem muita água para rolar até lá. O delegado Palumbo lembrou muito bem, o Boulos é uma pessoa muito habilidosa nos debates, né? Então isso não pode ser subestimado. Mas também tem o horário gratuito, né, de televisão e rádio também, que o prefeito provavelmente vai ter mais de 50% desse horário, vai ter por volta de 60%. E isso também faz a diferença, ainda mais quem está no cargo e pode apresentar realizações. Então, assim, é uma eleição importante. Agora, o problema é como o PT vai justificar isso, porque quem apostou na nacionalização da eleição foi o PT. Foi o presidente Lula, que veio a São Paulo abraçar Guilherme Boulos, endossar a candidatura do Boulos e politizar nacionalmente, porque isso foi um erro, ao meu ver, enorme do PT, porque agora a vitória de Ricardo Nunes em São Paulo, ou a derrota de Boulos, vai respingar no governo, porque quem quis nacionalizar essa eleição foi o próprio governo, não foi o Boulos. O Boulos está lá quietinho aqui querendo fazer a campanha municipal. Então isso vai ter um custo político, sim, para o governo, a derrota das grandes capitais. Pois é, inclusive, esse episódio lembrado pelo Dávila, o presidente da República chegou a pedir votos para Guilherme Boulos, inclusive chegou até a receber multa, né, a chapa de Guilherme Boulos por esse episódio. Beraldo, queria que você trouxesse rapidamente a avaliação sobre esse questionamento do delegado Palumbo sobre Pablo Marçal, o índice que ele já conseguiu alcançar, mas a dúvida se ele participará ou não dos debates eleitorais, ficará a cargo das emissoras de convidar o Marçal ou não, né? Seria um entretenimento, no mínimo, interessante, né? Não, sem dúvida. Só que o ponto é o seguinte, Caniato, ele vai sofrer pressão enorme de todos esses partidos da coligação para que ele não participe dos debates, né? As emissoras serão pressionadas e usarão ali, os partidos usarão todos os seus contatos e tal, para que tirem o Pablo Marçal do debate. E aí a própria emissora fica numa situação que, se chamar o Marçal em São Paulo, aí tem outro município, tem outra capital que tem uma situação semelhante, aí já se vê obrigada a chamar também. Então é uma situação complicada e para que Pablo Marçal possa crescer, para que ele realmente tenha uma presença relevante na eleição, né, que ele se consolide como uma alternativa, ele vai precisar dos debates. O alcance das redes dele, e ele tem hoje uma organização de rede social que provavelmente é a mais avançada do Brasil, ele consegue gerar, assim, com a rede de contas que vão divulgando e se divulgando e tal, aí você pisca o olho, tem 100 mil likes, qualquer coisa que ele posta nas redes sociais. Então ele tem uma técnica muito avançada em relação a isso. Só que isso atinge um universo limitado das pessoas. Ele precisa do debate, ele precisa dos cortes, das repercussões, precisa produzir esse material confrontando ideias com outros candidatos. Não acho que vai ser fácil ele conseguir, não. Mesmo porque os seguidores de Pablo Marçal não estão concentrados em São Paulo, né? Estão espalhados por todo o Brasil.